Fala galera, hoje nós vamos falar sobre o método de vendas conhecido como a ponte, né? É um método que ele tem sido usado há muitos anos em grandes empresas, né? É um conceito bem difundido. A ponte, no caso, esse método, ele é um acróstico, né? Sobre a palavra ponte, e cada letra da palavra vai ter um significado, né? Por exemplo, o A, né? É abordagem positiva. O P é pesquisar o cliente. O O, oferecer uma demonstração envolvente. O N, negociar e neutralizar as objeções. O T, tomar a iniciativa para o fechamento da venda. E o E, estender o relacionamento. Então, são estes pontos que a gente vai abordar aqui de uma forma assim básica, né? Ainda não é algo tão aprofundado, mas não quer dizer que o ser básico não seja fundamental para a aplicação no seu dia a dia. E tudo começa na venda com a abordagem positiva, né? Eu e você, nós temos este anseio como clientes. E isto também não é diferente de todos os outros clientes. O que eu estou falando? Uma abordagem que seja positiva. Quem não gosta de entrar numa loja, né, e ser bem recebido? Então, a abordagem, para que ela possa ser positiva, tem alguns detalhes que são imprescindíveis. Por exemplo, você chega numa loja e o vendedor está ali com a cara carrancuda. Isso daí faz com que a pessoa se sinta, muitas das vezes, fechado para iniciar um diálogo com esse vendedor. Ou seja, quando o vendedor ele já chega, né, com aquele ar de alegria, né, não é ser bobalhão, né? Não, ei, bom dia, olha, totalmente diferente do bom dia, né? Então, o ei, uma fala que venha com o desenho do sorriso nos lábios, envolve a pessoa. Mas não é simplesmente o ei, bom dia. A pessoa chegou, ei, bom dia, qual o seu nome? Meu nome é Saulo, no caso, né? E o seu, né? Fazendo essa conexão, fazendo com que a pessoa tenha como interagir, mas sem que você seja inconveniente. Por isso que numa abordagem positiva, você também não pode ser aquele tipo de pessoa que já quer chegar abraçando o cliente, né? Porque não convém. Ele, no primeiro momento, ele vai falar assim: peraí, quem é você para vir encostar em mim, para vir me dar um abraço? Então, o envolver tem as suas limitações, de você saber qual é o seu papel, qual é o papel do cliente. O cliente não é seu amiguinho, o cliente não é o seu conhecido, o cliente é uma pessoa que você está começando um relacionamento. Então, vamos por partes. Então, essa abordagem vem desta forma, dando um bom dia,
falando seu nome, se apresentando, perguntando o nome do seu cliente, porque se tem uma coisa que soa como música no ouvido do cliente, é o nome dele, é ele saber que você sabe o nome dele. Né? Às vezes você tem vendedores que tá atendendo a pessoa e a pessoa foi ver alguma coisa que está um pouco longe, o cidadão não lembra o nome do seu cliente. Aí ele começa, ô psit, ô, psiu, ei, ei, né? Não, isso é feio, isso é deselegante, isso daí mostra uma falta de preparo, uma falta de atenção de forma muito grande, gigantesca, entendeu? Então, o nome do cliente é algo que precisamos guardar na mente. Então, chamá-lo pelo nome é muito importante. Então, neste momento, né, de abordagem, é um momento que você vai usar com frequência até mesmo o nome do seu cliente para que te ajude a o quê? Fixar na mente o nome dele. Para que isso passe a ser normal com você. Ah, mas eu tenho uma dificuldade de guardar o nome. E eu tenho essa dificuldade. Mas no caso de um cliente, você pode escrever num cantinho. Você pode despistadamente pegar, colocar escrito na sua mão. Pegou, escreveu lá rapidinho, aí só olhou, você vai lembrar. Então, são coisas que parece pequeno, mas que faz total diferença. Nessa abordagem positiva também, tem empresas que tem um cafezinho, né? Tem um biscoitinho. Ah, fulano, tem um cafezinho ali, ó, fica à vontade, um biscoitinho. Então, são coisas que deixa esse relacionamento de forma positiva, de forma que o seu cliente se sinta bem, se sinta assistido por você, né? O segundo ponto que nós vamos abordar aqui é o pesquisar o cliente. Muitas das vezes, o vendedor, na ânsia de fazer uma venda, ele não pesquisa o seu cliente. Por exemplo, entrou uma mãezinha com seu filho, né? Numa loja de brinquedos. Aí tem vendedor que já quer mostrar a loja inteira para essa mãezinha. Por quê? Porque não pesquisou, porque não sabe qual é o objetivo, o que levou aquela mãezinha, o que levou aquele menininho ali na loja. Não adianta você chegar para a criança e falar assim, aqui ó, olha só que bichinho bonito, ó, tá na promoção. Sendo que o que ele quer é um carrinho. Sabe? É algo que na hora da abordagem, né? Você vai linkando essa abordagem positiva com a pesquisa do cliente para que tudo aconteça de forma natural, sabe? De forma que você vai perguntar ali, ei, o que trouxeram vocês aqui? O que vocês buscam? Porque aí a pessoa já tem como te falar, olha, o que eu tô querendo na realidade é um carrinho. Então você já vai direcioná-lo sabendo que ele vai para a seção que tem carrinhos. Entendeu? Você pode ainda aprofundar esse conhecimento se a mãe não tiver com a criança. Peraí, mas qual a idade da criança?
que tipo de carrinho que ela gosta. Ela gosta do carrinho sem fricção, com fricção, ou carrinho de controle remoto, sabe? São vários tipos. Ah, não, a minha criança, ela gosta de um carrinho que seja cheia... Desculpa, caiu aqui. O meu filho gosta de um carrinho que seja cheio de luzes, né? As luzes fazem com que ele fique atento ao carrinho, entendeu? Então você vai buscar atender esta mãe dentro dessa pesquisa, sabe? Às vezes pode ocorrer de você pegar mesmo uma cliente, um cliente seu que não sabe o que ela quer, do que ela precisa, mas que por meio de uma pesquisa você consiga desenvolver uma venda bem mais assertiva. Aliás, eu tenho uma experiência, né, que eu gosto muito. Na época que eu trabalhava na Ricardo Eletro, lá tinha as garantias estendidas, né? Pensa comigo, vender papel, vender coisa que não se dá para ver na prática, né? Mas fiz a abordagem positiva do meu cliente, ele chegou lá e aí eu fui pesquisar. Aí ele falou, ó, eu vim aqui para comprar uma side by side, né, tal, e é isso que eu quero. Aí eu, tá, mas você já teve a side by side? Qual é a sua experiência? Rapaz, eu tive, mas a minha side by side, ela deu problema, né? E eu fui orçar um conserto, ficaria caro. Poxa, quando ele falou isso, de que o conserto ficaria muito caro, isso aí abriu a margem do quê? De eu oferecer uma garantia estendida. Porque nesta garantia, se o refrigerador, se a side by side dele viesse a dar um problema naquele período, ela estaria completamente coberta. Tanto na parte de conserto, ou se não tivesse conserto, teria a restituição do dinheiro ou do produto, no caso. Então veja, quando se faz uma pesquisa bem feita, você consegue enxergar as dores do seu cliente, aquilo que você precisa solucionar. Mas se você não faz uma pesquisa, você gasta o seu tempo oferecendo tantas e tantas coisas e não indo no principal, que é aquilo que o seu cliente necessita. Então, é muito importante. Mas nesta pesquisa, e levando agora para o seu cliente em si, até o produto, aí a gente precisa pensar no terceiro passo, né? Porque a gente viu a abordagem positiva, a pesquisa ao cliente, mas também precisa oferecer uma demonstração envolvente. Algo que ele possa vislumbrar a sua utilização. Por exemplo, uma demonstração envolvente, você está vendendo uma TV.
Você chega para o seu cliente e fala: você já pensou esta TV na sua sala? O tamanho dela, né? Então quer dizer, você faz com que ele tenha essa visualização de como seria possuir aquele produto. Pô, eu tenho esse carrinho. O que que ele tem de diferencial? Poxa, ele tem aqui a fricção. Além da fricção, ó, as luzinhas aqui, né, que é da sirene, elas se movimentam, ó. E ainda tem aqui, ó, um chocalhinho que a criança pode rodar, né? Sem dizer que esse é um produto que tem uma resistência muito boa. Ou seja, é um produto indicado para crianças menores e que você não vai ter o medo do quê? De uma peça dessa se soltar e ele venha a engolir, sabe? Então, quando você tem, né, um produto de qualidade assim, versus a um produto, né, às vezes numa qualidade inferior, né? E isso, pesquisando o cliente, sabendo da dor do cliente, você pode usar os argumentos de forma que venha envolver. Por que que eu falei isso? Porque às vezes acontece de querer oferecer o melhor do melhor, só que e se o seu cliente não tem dinheiro para esse carrinho? E se ele tem para esse carrinho aqui, ó, que é menor, que é simples, que não tem fricção, sabe? E que você pegou e falou mal desse produto. Falou que esse é um produto ruim, de baixa qualidade. Você queimou a venda deste. E como ele só tinha o dinheiro para esse carrinho, você não vendeu nem esse, que você tanto fez a propaganda, como também perdeu a venda do que ele queria ser a resposta da dor dele. Então, nessa abordagem envolvente, é necessário você estar atento de envolver o seu cliente no produto certo. Mas você também pode, veja, trabalhar. Você chegou para o seu cliente, ele te mostrou que esse daqui seria o carrinho que ele estava querendo, ok? E você pegou e enalteceu, não, que esse é um modelo, ó, da Fórmula 1, desliza muito bem, você empurra ele, ele vai longe, né? Tem uma dinâmica muito legal, a criançada compra aqui, elas gostam, tem uma saída muito boa, tal. Mas na pesquisa do cliente, você viu que a parte financeira não seria um problema para ele. Então, você mostra esse sem queimar a venda deste. Aí você enaltece esse falando, ó, esse aqui tem esse outro diferencial, tal, né? Aí se ela tem uma criança que é muito pequena, aí você fala, esse aqui tem uma durabilidade um pouco maior, em que você consegue ter um resultado melhor, né? Então, mas sem desmerecer o mais simples, né? Porque muitas das vezes você pode virar a venda para este aqui que é mais caro. O que não pode é, na ânsia de virar para o mais caro, matar a venda do mais barato.
Porque se você não conseguir virar a venda para cá e matar a outra venda, aí você fica sem a venda dos dois. E isto para vendedores não é interessante. Não é o objetivo. Bom, oferecer uma demonstração envolvente. Beleza, se oferece, tal. Aí daqui a pouco, junto com o seu cliente, ele vai vir com as objeções. Porque a venda, ela nunca acontece. Aliás, na maioria das vezes, ela não acontece de forma que o cliente, ó, eu quero isso e vou levar isso e pronto. Não. Tem que ter uma argumentação. Tem que ter o porquê. Tem que ter a forma de se vender. E muitas das vezes o cliente já vem com a neutralização, com a negativa, né? E você tem que neutralizar a objeção. Ah, não, esse carrinho está caro. Está caro por quê? Concorda que um carro que tenha uma qualidade tão boa assim não pode ser menor que esse valor? Entendeu? Ah, tá. Está caro porque eu não tenho o dinheiro todo. Ok. Mas você trabalha com cartão? Porque às vezes ele não tem o dinheiro para comprar ali à vista, mas tem o cartão. Você neutralizou a objeção dele. Entendeu? Ah, o meu filho não está aqui. Ué, lá a gente usava muito e de uma forma até engraçada, né? Ué, seu filho não gosta de surpresa, não? Faça uma surpresa, leva pra ele, deixa pra levar depois, não. Tenho certeza que ele vai adorar esse brinquedo. Quer dizer, neutralizar para conseguir fazer a venda. E nessa de neutralizar, você tem que ter argumentos para o fechamento de uma venda. Sabe? É você conseguir levar o seu cliente para o caixa. Porque tem muitos vendedores que têm tudo isso, uma abordagem maravilhosa, pesquisa bem o cliente, oferece, negocia, neutraliza objeções, mas na hora de fechar a venda se perde. O cliente fala, eu vou ali olhar na loja de lá. Por quê? Porque não tomou a iniciativa de se fechar a venda. Uma das abordagens que você pode utilizar e que é muito interessante dentro de uma empresa é você pedir a identidade do seu cliente. Me dá aqui a sua identidade para eu ir fazendo a sua ficha. Quando você pega a identidade dele, quando você pega o cartão dele, deixa eu ver o seu cartão para que eu possa ver qual é a bandeira. Isso daí já são aberturas de fechamento de venda. Porque se ele não quiser comprar, ele não vai te dar o cartão, ele não vai te mostrar qual é a bandeira. Entendeu?
Qual vai ser a forma de pagamento que o senhor pretende fazer? Veja, são abordagens que está levando o seu cliente para um objetivo final, que é o caixa, que é a finalização da compra dele. Então você tem que saber fazer tudo isso dentro destes sistemas, né, de venda, dessa metodologia de venda, mas que seja uma forma orgânica, uma forma natural, que não haja como se fosse falso, como se fosse interesseiro. Você tem que ter essa credibilidade do seu cliente, dele te olhar assim e falar: pô, tô confiando, toma aqui minha identidade, faz o cadastro, toma aqui meu cartão, é esse o cartão, ah, vai ser em dinheiro, tal, entendeu? Então é muito interessante isso. E finalizando, nós também temos o estender o relacionamento, sabe? É quando você finaliza o seu cliente, a venda dele, e você consegue dar continuidade depois. Lógico que para vendas pequenas assim, fica mais difícil às vezes. Vai depender da realidade, mas tem muitos e muitos clientes que nós temos em nossas lojas que são clientes que vão ser o quê? Corriqueiros, que serão parceiros na loja, entendeu? Ah, hoje comprou uma televisão com você, daqui a tantos meses pode voltar para comprar um fogão, para comprar uma geladeira. Mas se você não estende esse relacionamento, acabou, entendeu? Por exemplo, nós falamos desse carrinho aqui e falamos da possibilidade do cliente ter levado para um filho que não sabia se iria gostar do carrinho ou não. Mas você tem a ficha do seu cliente, entendeu? E você tem o número de telefone dele. E você tem o nome dele. Deixou passar um tempinho, você liga para aquela pessoa. Hoje em dia, o WhatsApp, né? É uma facilidade de forma tremenda. Você manda para a pessoa, faz um áudio. Ei, fulana, aqui é o Saulo, da loja de brinquedos. Conta aí para mim, como é que foi a aceitação do brinquedo pro seu filhinho? Correu tudo bem, tal. Cara, a pessoa recebeu um áudio seu com uma preocupação sua de que aquilo que ele te vendeu tenha surtido um efeito esperado, é sem preço. É algo que marca a vida daquela mãe, daquele cliente, de forma que ele fala: quando eu for comprar um brinquedo, seja para um filho meu, seja para um sobrinho meu, eu posso pensar em ir naquela loja e especificamente com aquele vendedor. Por quê? Porque você fez uma venda estruturada num método
e que foi de excelência e que deu credibilidade do seu serviço. Entendeu? Então, isso é importante. Então, este foi o método conhecido como a ponte. Reveja este vídeo. Peço desculpa porque o celular, né, ao qual eu estou gravando, ele caiu, ele danificou a imagem, né? Mas não é algo que devemos falar assim, ah não, aconteceu isso, vou jogar fora. Não, não. Tenha paciência, repita, veja de novo o método, mentalize tudo que foi dito aqui. Algo muito importante, você precisa ter em mente que o processo da venda não acontece, não é quando o seu cliente chega, é antes. É você olhar assim, ah, eu vendo é TV. É você ir lá, estudar a sua TV, a qualidade, o que ela tem de bom, o que ela tem a menos que a outra, para que você possa conduzir o seu cliente uma experiência maravilhosa. É você mentalizar, pô, é abordagem positiva. Ok, então você tem que estar preparado antes. Então, é importante isso. Sempre estuda esse material, está aqui para você repetir quantas vezes for necessário, porque vendas é assim, tem momentos que a gente tá vendendo, tá em alta, mas tem momentos que a gente baixa o nível um pouco, é necessário voltar a estudar de novo. Então, guarde esse vídeo aí com você, deixa o like, se inscreva no canal. O canal, ele tem várias abordagens, né, que eu faço, parte de vendas, né, parte humorística que eu gosto também. Então, é um canal que vai abranger muitas coisinhas porque estou começando. Dependendo com o que eu for aprendendo aqui, eu vou migrando, eu vou conduzindo para outros canais, fazendo de forma separada. Mas por enquanto eu ainda estou no processo de aprendizagem. E aí você aproveita e deixa nos comentários aí o que você achou da aula, pontos positivos, pontos negativos, que com certeza isso vai fazer com que eu cresça, desenvolva. Assim como você está assistindo para crescer e desenvolver, o seu feedback me ajuda também a crescer e desenvolver. Um grande abraço para você, que você possa buscar este sonho, este objetivo de ser o melhor vendedor da sua equipe lá sempre, tá bom? Abraço e até a próxima.